E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Como Aprender Inglês. Esse já é o vídeo de número 5 e hoje nós vamos falar novamente a respeito de listening. Bom, só vão faltar então depois desse mais 2 vídeos. Vai ser mais um de vocabulário, que vai ser o vocabulário avançado, e o último vai ser um vídeo sobre speaking, sobre conversação. Ok? Bom, nesse vídeo de hoje, como é um vídeo de listening, eu vou falar novamente sobre a questão dos sons em inglês, como perceber melhor esses sons, como entender melhor esses sons, porque eu acredito que é isso que faz a gente expandir a nossa compreensão, expandir a nossa mente. Não é tanto a palavra, mas o som. Porque a palavra, você viu ela uma vez, você reconhece a escrita dela, acabou, você sempre vai reconhecer. Já o som, ele sofre bastante interferência, bastante alteração, principalmente no caso do inglês, que é uma língua não fonética, ou seja, é uma língua que dá margem a muitos sons, a muitos modos de se dizer a mesma palavra. Então, em frases então nem se fala, porque tem as ligações, tudo aquilo que eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Então é super importante que a gente faça esse estudo dos sons do idioma inglês. Nesse que a gente vai fazer hoje, eu separei algumas questões bem interessantes para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito da diferença entre o som do R e o som do H no idioma inglês. No idioma inglês, o R ele é bem arrastado, ele é bem pesado. E o H é como se fosse o R brasileiro. Então, por exemplo, você quer dizer rato em inglês. Rato em inglês é rat. Então você vai falar rat. Esse é o inglês, esse é o R do inglês, rat. Se você dissesse hat, você estaria dizendo chapéu e não rato, porque hat é com H. Então, para nós tem um som de R, né? Para nós brasileiros, o H tem um som de R, hat. E o R tem um som mais pesado. O R do inglês tem um som mais pesado, que é o rat, rat. Então é bem mais puxado, mais arrastado. Vamos ver alguns exemplos de palavras escritas com R e com H, só para ajudar a entender essa ideia. Bom, a primeira, red. Red significa vermelho. Red. Run. Run significa correr. Run. Run. Mais um aqui com R, rain. Rain, a chuva. Reborn. Reborn, renascer. Essa que já foi citada, rato, rat. Rat. E agora com H nós temos a palavra hat, chapéu, hat. A palavra huge, huge, que significa grande. A palavra hate, hate, que significa odiar. A palavra high, high. A palavra have, have. E é isso. Então esses são alguns exemplos para vocês, só para vocês terem a ideia da diferença do R e do H. Para muita gente já é uma coisa natural, as pessoas já conseguiram perceber essa diferença, mas algumas pessoas ainda têm dificuldade em saber se estão ouvindo um som de R ou de H, ok? Bom, outra dica que eu quero dar é a respeito das palavras que terminam com ER. As palavras que terminam com ER, elas têm um som um pouco fechado e é um som de E, não é um som de air, tá? Então, por exemplo, na palavra power, power, você pode ter a ideia de que é power, power. Não é power, é power. Power. Eu também separei algumas palavras para a gente verificar essa sonoridade. Então, por exemplo, speaker, speaker. Speaker, falante. Pode ser alto-falante também. Wonder, wonder, maravilha. Ou eu me pergunto, né? I wonder, também é eu me pergunto. Essa palavra mother, mother, mãe, né? Mother, você vê como o som do R
que a gente pensa que seria where, né, no caso, né, um were, ele é bem fechado mesmo, né? Mother, mother. Mais uma, essa aqui é climber, climber, alpinista. Aqui eu tenho também a palavra clever, clever, esperto. E a palavra lower, lower, quer dizer mais baixo. Dreamer, dreamer, sonhador. Brother, brother, irmão. Ok, então com relação a esse a gente já viu aqui algumas palavras e eu acho que já deu para compreender bem. Agora eu quero falar a respeito do S no começo das palavras. Lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui é a respeito do listening, né? A gente conseguir ter essa percepção de entender melhor aquilo que a gente ouve, ok? S mudo no começo das palavras, a gente pode cometer o erro de colocar um I antes dele, né? Como na palavra speak, a gente pode falar speak. E não é este o modo correto de falar. É uma palavra muda, o som é de s, s. É um soprado mesmo. Então você vai falar speak, speak. Separei também algumas palavras para a gente ver isso. A própria palavra speak, que significa falar. A palavra snow, snow. Temos aqui a palavra start, start. Essa é uma palavra bem comum no inglês. Stop, stop. E agora nós vamos ver também algumas palavras que têm o S no final. Quando você tem uma palavra com o S no final, é o S somente, sem nenhuma vogal depois dele, ele vai ter um som geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente de Z, como na palavra was, was. Você vê que ela termina com o som de Z, was. Quando você tem também a expressão what is your name, quando você tem esse S, seja contraído como está aqui, ou seja, realmente sem a contração, de todo modo, o som do S vai se juntar com o you e vai ficar um som de Z. What's your name? What's your name? What's your? Ok? Esse exemplo aqui deixa bem claro isso, que é o is he. Is he, você vai pronunciar is he, porque o H perde o som, e o S se junta com o som do E. Então, is he a hero? Bom, outro exemplo que eu tenho aqui é dessas duas letrinhas no final das palavras, E e Y. Quando você tem elas no final de uma palavra, você vai simplesmente dizer I. Você não vai dizer, por exemplo, money, money, tá errado. É money, money, dinheiro, money. Outro exemplo, honey, honey. Você não vai dizer honey ou honey, né? É honey, ok? Esse é um exemplo bem fácil, mas que é bem interessante para você aprender a ouvir melhor aí o inglês. A respeito do artigo the, antes de consoantes e antes de vogal. Esse artigo ele tem uma mudança de som quando ele está antes de uma consoante ou quando ele está antes de uma vogal. Por exemplo, quando ele está antes de uma consoante, ele vai soar como the queen, a rainha. Quando ele está antes de uma vogal, aí ele vai soar como the economist, the economist. Mais um exemplo, the car, o carro. Outro exemplo, the apprentice, o aprendiz. Bom, também acontece uma coisa interessante da gente dar uma olhada com o SE no final das palavras. Quando você tem uma palavra que termina com SE, o som dela geralmente tem uma tendência muito grande a ser um som de Z. Ou também pode ser um som de S também. Mas você vai ouvir muito o som de Z. Por exemplo, na palavra close,
Close é som de Z. Close significa fechado. A palavra expose também termina com som de Z. Enterprise também termina com som de Z. E aí lembra que eu falei que as palavras que têm o ER são palavras que em vez de ser um som de er, é um som de Então, ó, enterprise. Aqui nós temos um novo exemplo. Isso que você está vendo do lado da palavra, entre parênteses, é o sinal fonético da palavra. Tá? Eu retirei do dicionário, então é assim que o dicionário demonstra a pronúncia das palavras. E realmente é bem preciso. A palavra because. Por quê? Porque respondendo, né? Porque explicando. Wise significa sábio. Esse daqui já é um exemplo que tem o som de S. Como eu disse, essa é a tendência maior, som de Z e som de S. Else significa mais. What else? Passado recente. Bom, o que eu queria falar para vocês acerca de passado recente é que o passado recente em inglês, ele é como se ele não existisse praticamente. Porque você não usa o verbo no passado quando você está falando do passado recente. Praticamente nunca você faz isso. Quando você quer falar, por exemplo, eu gostei do vídeo. Você acabou de assistir o vídeo, você quer dizer, eu gostei do vídeo. Nós no português usamos o passado mesmo, né? Eu gostei do vídeo. Mas no inglês você geralmente vai dizer I like somente. I like it. Nada mais. Você não vai dizer I liked it no passado. Geralmente eles falam, você pode até dizer também, mas geralmente um nativo realmente ele fala no tempo presente. I like it. Eu gostei. Vamos ver aqui os exemplos que eu tenho. I like your hat. Eu gostei do seu chapéu. I like your hat. Eu estou dizendo que eu gostei do seu chapéu no tempo presente. Não estou dizendo I liked your hat no passado. Estou dizendo no tempo presente. I like your hat. E significa que eu gostei do seu chapéu. Um outro exemplo são as estruturas do present perfect. Porque nessa estrutura do verbo ter com o particípio do verbo que você quer usar, você também tem uma ideia diferente de passado recente. Por exemplo, você acabou de chegar em um lugar, num prédio, você vai fazer uma entrevista lá. Então, para fazer essa entrevista, a moça te pergunta, a recepcionista, pois não, você fala assim, eu vim para uma entrevista. Como que você diria isso em inglês? I came for an interview, tá errado. I have come for an interview. Quer dizer, eu vim para a entrevista. Por que I have come? Porque você está lá ainda. É um passado que ainda não acabou. Ele começou e tem continuidade. E é um passado recente. Se fosse um passado distante, aí você poderia dizer I came. Ok? Bom, tudo isso aqui é tendência. Você vai ver muito isso. Mas existe realmente pessoas que usam até o passado na comunicação, tá? Mas a tendência maior é que se fale mesmo ou o presente ou o present perfect. Ok? Bom, outra coisa que eu queria dizer é deixa eu explicar. O present perfect nada mais é do que essa combinação aqui, tá? O verbo ter com o particípio da palavra do verbo que você deseja usar. Bom, isso aqui que eu queria dizer também para vocês é quando o T está antes do N. Vocês perceberam que quando eu fui falar entrevista, em inglês, I have come for an interview. Eu não falei interview, eu falei interview. Por quê? Porque quando o T está antes do N, você não precisa pronunciar o T. Na verdade, você vai ouvir muito os nativos falando o N e o T, simplesmente eles derrubam, eles não falam. Isso é muito importante para que você possa compreender as palavras. Vamos ver alguns exemplos de palavras que isso acontece. Brilliant. Brilliant. Eles não chegam a dizer brilliant. Eles falam brilliant. Outra palavra é a palavra internet. Internet. Que é a palavra internet. Essa palavra teve até um comentário no meu vídeo. Em um vídeo que eu pronunciava dessa forma, a pessoa falou que não era
comment, era comment. Mas na verdade, a pronúncia, a sugestão fonética da pronúncia é realmente kamen. Kamen, e eles não vão chegar no T. Kamen. Então, como por exemplo, eu peço para vocês comentarem alguma coisa aqui embaixo nos comentários do vídeo. Comment below. Comment below. Comente aí embaixo. Ok? Você pode ver que realmente o som do T desaparece. Fluent. Fluent. Da palavra fluente. Fluent. Ok? Bom, eu acho que esses exemplos, pessoal, já são suficientes para ilustrar bastante algumas questões de sonoridade do idioma. Nesse vídeo aqui eu não estou com o propósito de ensinar a pronúncia. Eu acho que a pronúncia é uma coisa que vai surgindo naturalmente conforme você vai ouvindo, né? Você vai ouvindo, vai estudando, vai se alimentando do idioma e aí a pronúncia vai se consertando dentro da sua conversação. Mas eu acho importante a gente estudar isso para a gente entender quando a gente ouvir. Porque parecem questões pequenas, mas numa conversação com um monte de palavras faladas numa velocidade, numa certa velocidade, e com essa flutuação, com essa sonoridade que a gente ou entendeu errado, como no caso da palavra comment, né? Comment tô falando errado, comment é comment, ou comment, você pode até falar o T, não tem problema você falar o T, mas esse som de o, comment, esse som é muito difícil de você achar quando tem o C no inglês. Porque o C e o O no inglês geralmente é can, condition. Geralmente é um som de tá? Mas, então se você tem uma ideia errada na sua mente acerca do som, quando esse som está misturado num monte de outros sons, você vai ter uma dificuldade muito maior para reconhecer esse som, não é verdade? Então, por isso que eu fiz esse vídeo para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comment below and hit like, okay? See you next video. Bye.